Olá pessoal, meu nome é Gustavo, eu tenho 24 anos, eu sou formado em História, em licenciatura em História pela Faculdade Unisa, Universidade de Santa Amaro, e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o meu trabalho sobre religião cívica na Grécia Antiga, Hermes, o Divino ao Mortal. Tá? Esse trabalho em si, eu estruturei ele durante os 2 últimos anos da graduação, da licenciatura, ok? E é um trabalho que eu sempre tive interesse em entender um pouco mais sobre mitologia grega, algo que desde o ensino fundamental eu tinha interesse. Então, quando eu cheguei na graduação e foi proposto que eu tinha que formar algum trabalho sobre alguma área histórica que eu tivesse interesse, então eu já logo foquei nesse e foi nisso que eu comecei a minha pesquisa, com o meu projeto de pesquisa, entregando ao professor orientador. Então é isso. Primeiramente, o meu trabalho tem como um motivo principal tentar entender como que essa religião cívica era praticada no dia a dia e como que as divindades, mas eu foquei para trazer um pouco mais de proximidade ao tema e tentar entender um pouco mais a divindade Hermes, que é o deus da cultura em si, o deus da medicina, onde ele em si é um deus que ele é muito peculiar, pois ele tem muitas formas de se apresentar ao homem, através de vários atributos que foram lhe dados. Então eu queria trazer o comparativo de como que Hermes se adaptava àquele período histórico e como a religião cívica era fundamental para movimentar o dia a dia daqueles povos gregos. Eu propus o objetivo principal, que é analisar a influência de Hermes na cultura grega, bem como a sua importância e direcionamento na vida das pessoas em relação à religião cívica, a partir da obra de Mito e Religião Cívica na Grécia Antiga, de Jean-Pierre Vernant. Ele é um historiador, um pesquisador, que ele é muito influente e ele tem bastantes trabalhos específicos na religião cívica, sobre mitos, sobre tudo que envolve a Grécia Antiga. E através dessa perspectiva eu tive que analisar e entender tudo isso e separei em 3 tópicos para especificar o que eu queria responder neste meu trabalho. Então, eu entendi que o primeiro tópico era compreender o papel que Hermes exercia nas cidades gregas, como proposto pela obra do autor, que serve de fonte para a pesquisa. 2. Entender como o deus Hermes impactava tanto o universo divino quanto o mortal, identificar a religião cívica na ótica de Jean-Pierre Vernant, bem como essa está incorporada na vida social dos gregos. Então, a partir disso é o seguinte. O primeiro tópico era entender como que Hermes agia nessas cidades gregas através da ótica de Vernant. Vernant ele diz, em muitos momentos, que Hermes servia como uma vida pública para as pessoas. Ele transitava entre essa vida pública, mas também ele também transitava entre a vida privada dos gregos. Diferente de outros deuses que às vezes tinham repulsa, não gostavam de socializar com esses humanos, e até entre os próprios deuses, Hermes ele tinha um prazer, ele gostava de estar entre os humanos e estar entre os deuses. É tanto que ele é um dos últimos deuses que vai chegar no Olimpo. O seu mito ele é narrado como um mito muito humano em si, pois as atitudes que Hermes tem a partir do seu nascimento, desde o seu nascimento, até ele ser confrontado e ir para o Olimpo, ele tem características diferentes de todos os outros deuses que existiam e vive e tem um prazer de transitar entre os humanos. Ele impactava tanto no universo divino quanto no mortal. Ele, em seu atributo principal, é ser mensageiro dos deuses. Então era o quê? Os deuses tinham algum trabalho para passar para algum humano, ou cartas entre deuses, comunicações assim. Hermes era essa ponte entre deuses e humanos e deuses. Então é o seguinte, enquanto Hermes estava lá fazendo esse trabalho de ser um mensageiro, ele tinha muito tempo de observar essas relações humanas, ele tinha tempo de ficar analisando como que era esse dia a dia, e os humanos observavam também essas suas atitudes e tinham muito apego, muita proximidade a esse Deus, diferente de, como eu disse anteriormente, de outros deuses. A religião cívica em si é uma religião que é pautada
nos civis. Então, todos daquela cidade tinham essa religião como prática. Poucos eram os que não praticavam a religião cívica, poucos eram aqueles que tinham aversão a elas, que não participavam dos seus cultos, seus rituais, suas devoções aos deuses, seja eles qual forem. Então, quem não fazia parte ou quem não se encaixava nessa forma de religião, eles eram excluídos da sociedade e marginalizados. Então, em si, a religião cívica era imposta a todos desde o seu nascimento e a sua criação tinha que ser pautada através disso. Mesmo cada cidade, ela tinha um deus específico para adorar, como Atena, como Dionísio. Cada Afrodite tinha suas cidades. Porém, eles poderiam ser cultuados em qualquer outros lugares. Entendido? E, através disso, eu busquei a revisão bibliográfica, que foi através do texto de Vernon e de Otto, que os dois dizem coisas muito parecidas. E a similaridade em que os autores conversam a figura de Hermes torna claro que não existe dúvidas de que esse deus nasceu para a função de mensageiro dos deuses, e como ele exercia com maestria todas as atribuições e conversam na relação que nenhum outro deus poderia realizar, ter a capacidade de realizar as tarefas que lhe eram propostas. Então, para os dois autores, é óbvio que Hermes nasceu para isso e que nenhum outro deus teria essa capacidade, essa malemolência de se locomover entre os humanos e os deuses. Para entender e conseguir focar na minha pesquisa, eu busco o material em si, é o livro Mito e Religião na Grécia Antiga, e busquei entender através de estudos de caso, que se caracteriza... Só um momento. O estudo de caso, que se caracteriza por ser um estudo aprofundado de uma unidade precisa, como uma pessoa, um grupo, ou uma instituição ou um evento cultural. O método visa transmitir a complexidade de situações reais que permeiam o cotidiano e a vida social. Então, o estudo de caso, eu tentei trazer para mais proximidade o estudo dessas relações pessoais, essas relações interpessoais, essas relações com a cultura, que é algo que, às vezes, não é passado como uma forma de cultura, mas ela é praticada. Então, toda forma que é praticada no dia a dia, no cotidiano, mesmo que seja inconscientemente, é uma forma de cultura. E, para o estudo de casos, eu trouxe o livro A Escola dos Análises, de Peter Burke. Que a Escola dos Análises, eu foquei mais na terceira geração, que tinham como esses estudos dos marginalizados, das pessoas que antes não tinham voz, dessas vidas privadas, essas pessoas que tinham um distanciamento em si da vida pública. Ok? Quando eu terminei a pesquisa, ficou claro algo que eu não tinha muito conhecimento no início da pesquisa, que era porque Hermes queria e tinha tanto prazer em transitar entre os humanos e os deuses. Então, eu consegui compreender ao final da pesquisa que as formas que as práticas sociais que movimentam a vida dos povos gregos não era uma simples atividade cotidiana, mas que significava toda a base social e cultural que permeava a vida das pessoas. E Hermes, por se tratar de uma divindade cujas principais características são a velocidade e ser o mensageiro dos deuses, explica como a sociedade se envolvia rapidamente por servir como mediador entre os desejos divinos e súplicas dos mortais. Então, em si, eu consegui entender que Hermes ele tinha esse prazer, pois ele tinha essa agilidade, essa perspicácia de se locomover e muitas vezes conversando com os humanos, algo que os deuses tinham aversão. E algo também muito interessante que eu cheguei à conclusão é que como Hermes tinha vários desses atributos, é possível explicar em muitos estudos que como posso dizer, essa movimentação e esse desenvolvimento rápido dos humanos naquele período arcaico grego é representado por Hermes, porque a cada momento da construção do mito de Hermes, ele é dado um atributo a mais, ele é o deus da eloquência, ele é o deus da medicina, ele é o deus dos caminhos, ele é o deus de diversas coisas, dos rebanhos em si. Então, ele é um deus que os atributos dele se ligam diretamente e profundamente com os humanos. E na conclusão, eu tirei a conclusão de que Hermes possui um comportamento
que se distingue dos outros olimpianos. O seu prazer e a vontade de estar com os homens já demonstrava um diferencial. Os atributos que cercavam e crescia ainda mais as forças dessa divindade contribui para entendermos como estava aquele povo neste período, as novas descobertas, os novos meios de conviver com o próximo e entender que o outro não era um problema, e sim alguém que contribuiria e acrescentaria para que uma sociedade fortalecida e estabilizada se estabelecesse. Portanto, com a religião cívica é possível pensar que o medo do desconhecido os levaram até essa visão de mundo e estabelecer os mitos, que seria uma forma de seguir com as tradições e métodos de manter e preservar o conteúdo de suas vidas, sejam nos âmbitos privados ou públicos. E a tradição oral contribuiu bastante para que, ao passar do tempo, continuasse a se fortalecer essas histórias que tinham como base a vida dos deuses e seus problemas de lidarem uns com os outros, lidarem com os homens e explicar isso, o entendimento de como se organizar a sociedade humana. Em si, o trabalho, ele foi um trabalho muito gostoso, muito prazeroso de se desenvolver. Foi algo que eu já tinha vontade e tinha bastante conhecimento antes de chegar na graduação, porém que a graduação e com os estudos mais específicos em autores que abordavam esses temas sobre a religião cívica e sobre o deus Hermes, eu consegui entender muito que nesse período os homens eles eram muito pautados por olho, dente por dente em si, através dessas frases que são mostradas no passado, essas ação e reação em si. Mas com Hermes ele trazia esse poder de poder conversar, de abordar essas relações sociais, relações comerciais, relações entre pessoas que não se conheciam pessoalmente, porque naquele período eram muitas trocas de comércio, em coisas assim, nos caminhos. Então, através desses caminhos até chegar aos comércios, diferentes povos se chocavam e se encontravam pelo caminho ou até mesmo no local onde era esse comércio e conseguiam trazer uma conversa e conseguiam algo que abrangesse e mostrasse a necessidade que a proximidade, a necessidade que era você estar perto de alguém e a relação de você ter forte com ela, pois um ao outro ia poder estar ajudando no decorrer das suas vidas. E é isso, muito obrigado pela atenção. Como eu disse, eu sou o Gustavo, sou formado na Unisa, e é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Obrigadão e tchau, tchau.